Futuro em inglês. Quando usar will e going to? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar will e going to em frases em inglês no futuro. Então, se você sempre se confunde com o uso dessas duas palavras em inglês, fica comigo nesse vídeo até o final, porque esse conteúdo vai te ajudar bastante. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E antes de falar a diferença entre essas duas palavras em inglês, eu quero te mostrar a estrutura delas, ou seja, como que você vai utilizar essas palavras em inglês e como que você vai ver e ouvir elas também. Então, presta atenção nos exemplos que eu vou colocar aqui. She is going to buy a house. O que eu estou falando aqui? Ela vai comprar uma casa. E não se atente com traduções ou significados, simplesmente entenda que essa estrutura que eu coloquei aqui representa uma ação no futuro. Ela vai comprar uma casa. E repare que going to buy vira gonna buy, que é uma versão contraída do going to buy. E eu também posso contrair o verbo to be. She is vira she's. Então, she's gonna buy a house. Então, o que eu quero que você se atente também? Essa estrutura sempre vai estar assim, o verbo to be, o going to e o verbo. Então essa vai ser a estrutura que você sempre vai encontrar quando você estiver usando o going to com ideia de futuro. Então, se você estiver utilizando uma frase com they, you, we, I, he e assim por diante, você vai ter que conjugar o verbo to be para cada uma dessas pessoas. E eu já falei sobre o verbo to be, eu fiz o conteúdo sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois esse conteúdo. Então, dessa forma, você afirma utilizando essa estrutura. Mas e se você quiser perguntar? Aí é simples, é só você inverter o verbo com um pronome. Então, is she going to buy a house? Ela vai comprar uma casa. E se você quiser negar, é bem simples, é só você negar o verbo to be. Então, she isn't going to buy a house. E dessa forma você afirma, você pergunta e você nega usando essa estrutura de futuro. E agora, como que você estrutura uma frase utilizando o will? É bem simples também. Vamos utilizar o mesmo exemplo. Então, she will buy a house. Ela vai comprar uma casa. Então, agora não se atente muito com significados. Eu estou usando o mesmo exemplo só para você se atentar a estruturação de cada uma dessas frases, o significado de cada um deles a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode contrair também, fica she'll buy a house. E se você quiser perguntar, como que você faz? É bem simples também, é só você inverter o she com o will. Então, will she buy a house? Então ela vai comprar uma casa. E se você quiser negar, é só você agregar o not em frente do will. Então fica she will not buy a house. E contraído vira won't. She won't buy a house. Então, ambas as estruturas estão relacionadas a ações futuras. Mas qual que é a diferença de cada uma delas? Antes de eu entrar nos exemplos, eu quero que você guarde na sua cabeça algumas informações. A primeira delas é que o will sempre vai ser utilizado em situações de futuro incerto, que você não planejou, coisas que estão incertas de maneira geral. Enquanto que o going to sempre vai ser utilizado em situações planejadas, ações que você sabe que vai acontecer. E fica calmo, fica tranquilo, que eu vou explicar cada um deles em detalhes. Então aqui só guarda essa informação, que ao longo do vídeo, através dos exemplos, vai ficar tudo um pouco mais claro. A segunda informação que eu quero te passar é o seguinte, em português, me fala a diferença dessas duas frases aqui. Ela estudará e ela vai estudar. Qual é a diferença dessas duas estruturas? Estudará e vai estudar. Eu acabo usando muito mais o vai estudar do que o estudará, mas eu não sei qual que é a diferença. Se você souber, me conta nos comentários porque eu não sei. Mas o que eu quero te passar com isso aí? Que no português a gente tem duas maneiras de falar no futuro e no inglês não é diferente. E qual que é a diferença de um para o outro? É muito isso também. Você fala aquilo que você está mais habituado, mais acostumado e não porque você decorou regras. Então eu vou te passar algumas regras, algumas situações aqui que em um primeiro momento você entenda, mas eu não quero que você fique decorando nada. Eu quero que você se habitue com o uso de cada uma dessas estruturas. Então, vamos direto para elas. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, em cada um deles eu vou contextualizar para a explicação ficar melhor. Então, presta atenção nesse primeiro exemplo aqui.
Next week I'm going to travel to Europe. Então, na semana que vem eu vou viajar para a Europa. Então, vamos contextualizar tudo isso para que as coisas façam sentido. Semana que vem eu vou viajar para a Europa. Eu já tô com passagem comprada, eu já tô com hotel agendado, eu já tô com tudo referente à minha viagem ali no jeito, é só embarcar e viajar. Então, é um futuro certo, é um futuro planejado. Então, como eu sei de tudo isso, para eu transmitir essa mensagem exatamente com essa intenção, eu vou falar I'm going to travel. Presta atenção também nesse outro exemplo. Hurry up, you are going to miss the bus. Se apresse, você vai perder o ônibus. Então vamos supor que eu estou conversando aqui com você e você vai para sua casa de ônibus e o ônibus está próximo e o motorista do ônibus, eu estou observando ali, ele entrou no ônibus, ligou o ônibus e vai sair daqui a pouquinho e você precisa pegar esse ônibus. Então o que eu falo? Olha, você vai perder o ônibus, se apresse. Então aqui eu estou vendo que o ônibus está prestes a sair. É um futuro que eu estou ali, estou vendo o que vai acontecer. Então aqui eu vou utilizar essa estrutura com going to porque eu tenho evidências de que algo vai acontecer. Então esses dois exemplos que eu te passei, ou seja, um futuro certo no caso da viagem e algo que me dá evidências de que alguma coisa pode acontecer, como o exemplo do ônibus, são situações de futuro próximo, de futuro certo e que eu sei que vai acontecer. Então, nesses casos, a tendência é você observar os nativos utilizando mais o going to ao invés do will. Agora, quando que a gente deve utilizar o will? Eu vou colocar aqui 3 cenários em que o will acaba sendo muito mais utilizado do que o going to. Então, presta atenção neste primeiro exemplo aqui. Someday I will live in Europe. Então, um dia eu vou morar na Europa. Então, eu tô falando um sonho que eu tenho, um desejo, mas não tem nada programado, nada planejado. Eu não tô me movimentando para que isso aconteça. É um desejo, um sonho. Então, perceba aqui que é um futuro incerto. Não é nada planejado e nada que eu sei que vai acontecer. Então, o will, ele é muito utilizado nesses cenários de incerteza, uma coisa que está muito lá na frente, que eu nem sei se vai acontecer. Por isso que a gente fala muito disso, de futuro incerto. Agora, presta atenção nessa situação. Vamos supor que a gente está numa festa, num churrasco, e de repente alguém chega e fala assim, olha, acabou a água, alguém precisa comprar água. E aí eu tô ali, ouvindo, e aí eu falo, quer saber? Eu vou comprar água. E o que significa isso? Isso é uma ação imediata. Eu não planejei comprar água, eu simplesmente tô ali naquela situação, eu percebi e falei, quer saber? Eu vou comprar água. Acabei de tomar essa decisão. Então, em inglês, o que eu poderia falar num cenário desse tipo? Eu poderia chegar e falar assim, I will buy it. O que significa isso? Eu vou comprar água. Esse it que eu coloquei aqui está fazendo menção à água, está fazendo referência à água. Então eu estou falando ali, tudo bem, vai, eu compro. Então toda vez que você tomar uma decisão imediata em inglês, essa frase vai ser construída com will, porque é um futuro que você não planejou. Então o will, ele cai bem nessas situações. Agora presta atenção nesse terceiro caso aqui. I am sure this project will be successful. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser bem sucedido. O que está acontecendo aqui? Vamos supor que eu estou envolvido num projeto e eu estou confiante que aquele projeto vai ser um sucesso. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito nele, os resultados têm sido muito positivos, então eu estou ali com a minha confiança no alto. Então, em inglês, toda vez que você está fazendo previsões ou que você está ali apostando que alguma coisa vai acontecer e você quer mostrar a sua confiança e a sua certeza de que aquilo vai acontecer, o will acaba sendo muito usado para passar essa ideia de certeza. E aí, nesse caso, você pode chegar para mim e falar assim, poxa, Diogo, mas qual que é a diferença desse exemplo, que você tem muita certeza de que o projeto vai ser bem sucedido, logo você utiliza o will, com um exemplo do ônibus, do motorista saindo ali, dando a partida, que você também tem certeza que o ônibus está prestes a sair, logo você usa going to, que é um futuro que você está vendo que vai acontecer. E a diferença é a seguinte, no primeiro caso do ônibus, é uma situação que me passa evidências concretas de que algo está ali acontecendo, está prestes a acontecer. No caso do projeto, é uma previsão, nada ali está me indicando que aquilo vai ser bem sucedido de fato. Eu estou confiando nas informações que eu possuo e estou torcendo para que aquilo dê certo. Logo, eu estou prevendo, eu estou torcendo, eu estou apostando, ou seja, não deixa de ser um futuro incerto também. Por isso que a gente utiliza o will, mesmo numa situação que você está colocando muita certeza de que algo vai acontecer. Porém, eu tenho uma outra informação para te passar. Tudo isso que eu estou te falando, essas situações e regras, eu não quero que você decore elas, porque na prática as
duas estruturas estão certas. Então, na dúvida, se você não souber quando utilizar uma ou outra estrutura, utiliza qualquer uma delas. Qualquer pessoa vai te entender. O que vai acontecer é o seguinte: se você utilizar will numa situação em que going to é mais usado ou vice-versa, um nativo vai ouvir, vai te entender, só que vai ficar uma sonoridade que para ele é estranho, porque essa pessoa está tão habituada a ouvir de uma determinada maneira que quando ela ouve de uma outra forma, ela vai, essa pessoa aí está falando diferente, talvez ela seja de outro país, talvez ela seja de um estado diferente do meu, enfim, ela vai sentir uma estranheza na frase, mas ela vai te entender do mesmo jeito. Então não se preocupa com decorar tudo isso que eu tô te falando e simplesmente achar que tem um que é certo, um é errado, porque na prática os dois estão certos. E aí você pode chegar para mim e falar: tá bom, Diogo, os dois estão certos, se eu usar um ou se eu usar o outro vai funcionar, porque as pessoas ainda assim vão me entender, mas eu não quero falar dessa forma, eu quero ter uma assertividade maior no momento que eu estiver falando. O que eu faço? E é o que eu sempre falo: a melhor forma de você absorver qualquer conteúdo em inglês, e com esse caso aqui não é diferente, é através do consumo de conteúdo. Por quê? Quando você consome conteúdo através de exercícios de áudio, de leitura, você se habitua com o uso dessas palavras e aí você não mais fica decorando: no cenário A eu uso aquilo, no cenário B eu uso aquilo. Não, você vai falar simplesmente porque é muito mais habitual usar uma do que a outra num determinado contexto. E de tanto ouvir e ler, você já se habituou com aquilo e você naturalmente fala. E para te ajudar nesse seu estudo, caso você queira dar um passo adiante no estudo de inglês, eu tenho um e-book totalmente gratuito que está no primeiro link da descrição desse vídeo, onde eu te ensino a estudar inglês através do consumo de conteúdos. Então clica ali que ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.